No supermercado, na garrafinha de água, nas atividades mais comuns de milhões de brasileiros, lá está ele, o plástico. A leveza e a flexibilidade são facilidades trazidas desse material. Mas o problema é quando ele é descartado inadequadamente, polui diretamente a terra, o oceano e entra na cadeia alimentar. Com esses problemas, surgiu a necessidade de criar tecnologias para solucionar ou diminuir danos desse material. Entre essas tecnologias, surgiu no mercado o plástico oxibiodegradável. Mas o que é uma embalagem oxibiodegradável? Você já ouviu falar sobre esse termo? Não? Então vem com a gente. Eu sou a Rafaela e junto comigo está o Renan. E hoje vamos falar sobre esse processo. Bom, antes de mais nada, é importante a gente pensar na biodegradação. De forma simples, esse é um processo de degradação de um material induzido por seres vivos, que vão desde invertebrados, como larvas, até micro-organismos, como bactérias, fungos e algas. Esse é um processo típico observado para resíduos orgânicos, no qual, ao fim desse processo, ocorre a formação de dióxido de carbono, água e outros resíduos de biomassa. Falando assim, até parece simples, porém, esse é um processo bastante complexo e no qual diversos fatores podem influenciar, como temperatura, umidade, pH, ou seja, a acidez do meio, e a composição do resíduo. Além disso, esse processo não é observado apenas para resíduos orgânicos. No caso, diferentes materiais podem sofrer processo de biodegradação, como é o caso de materiais plásticos biodegradáveis, para os quais, atingidas condições adequadas, o mesmo pode ser biodegradado em um tempo relativamente curto. Esse é o caso do PLA, do PCl, do PHB, do PHBV, do PBS e também do amido. Isso é bem interessante, pois permite a redução no volume de resíduos gerados pelo produto pós-consumo. No entanto, como a gente comentou, esse não é um processo simples, e na prática, os materiais poliméricos amplamente empregados, sendo eles utilizados em sacos de pão, luvas, embalagens, garrafas e copos, apresentam elevada estabilidade e um caráter não biodegradável. Esse comportamento é observado pois a estrutura polimérica é altamente hidrofóbica, o que reduz a absorção de água, que seria fundamental para o crescimento microbiano. Além disso, as estruturas poliméricas são extremamente complexas e apresentam cadeias muito longas para que os micro-organismos sejam capazes de degradar elas. Por conta disso, pode-se observar que esses materiais não sofrem naturalmente a biodegradação ou demoram muito tempo para apresentar o início desse processo, resultando em um processo ambiental, pois a produção desses materiais é elevada na sociedade moderna, o que leva ao seu acúmulo no meio ambiente. No entanto, pensando nos benefícios envolvidos com o processo de biodegradação, os pesquisadores pensaram em como potencializar seu efeito para os materiais que são naturalmente resistentes. É nesse contexto que surge a ideia da oxibiodegradação, que é um processo em duas etapas. Primeiramente, ocorre um processo de oxidação abiótica, seguida de uma degradação biótica. Vamos lá, o que é um processo biótico e abiótico? Assim, é importante deixar claro que o processo abiótico não envolve microorganismo, sendo relacionado a processos físicos e químicos. Já um processo biótico envolve a ação de algum organismo vivo. Então, a ideia da oxibiodegradação é promover uma primeira degradação do material plástico, reduzindo o tamanho da cadeia e permitindo a inserção de grupos funcionais na estrutura por meio de processos de oxidação. Esses grupos modificam o caráter altamente hidrofóbico e tornam o material mais hidrofílico, o que permite uma melhor interação e absorção de água. Após essa etapa inicial, o material resultante torna-se mais suscetível à ação de micro-organismos, que então são capazes de promover a sua biodegradação. Isso é bem interessante, porém não quer dizer que seja um processo simples. A etapa inicial do processo de oxibiodegradação pode ser promovida de diferentes formas, como fotodegradação, degradação térmica e até processos mecânicos. Mas como funcionam esses processos abióticos envolvidos durante a oxibiodegradação?
Bom, vamos explicar um pouquinho melhor eles, começando com o mais amplamente empregado, que é a fotodegradação. A fotodegradação é um processo na qual os polímeros podem ser decompostos pela absorção de energia de luz, para gerar radicais livres. Isso ocorre na presença de oxigênio e ele também pode ser chamado de uma degradação fotooxidativa. Em geral, a luz próxima à faixa do UV, em aproximadamente 290 a 400 nanômetros, é a principal fonte de luz que causa essa fotodegradação. A fotodegradação em polímeros, ela inclui vários processos, como a cisão em cadeia e a reação oxidativa secundária, que ocorre através da geração e a transferência de radicais livres. A luz UV, na faixa do comprimento de 280 a 420 nanômetros, pode iniciar a quebra das ligações dos polímeros, podendo ser carbono-carbono ou carbono-hidrogênio diretamente. Isso porque os comprimentos das ondas UV de 320 nanômetros e 290 nanômetros correspondem às energias de dissociação das ligações carbono-carbono. Isso em aproximadamente 375 kJ por mol e carbono e hidrogênio a 420 kJ/mol, respectivamente, tornando possível a quebra da ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio para a formação de radicais livres. Quando a luz UV é irradiada num comprimento de onda inferior a 320 nanômetros, a ligação CC é quebrada, tendo início o processo de degradação com a formação do radical alquil R, que é uma estrutura altamente reativa. Após a formação desse radical, ele é capaz de propagar uma reação em cadeia, que é responsável por quebras em diferentes pontos da estrutura. O radical R pode reagir com oxigênio para formar o radical ROO. Por sua vez, esse radical ROO pode reagir ainda com o polímero e formar o hidroperóxido ROOH e um novo radical R. Dessa forma, a cadeia polimérica sofre um processo de autooxidação, pois os radicais que reagem com a estrutura dão origem a novos radicais. Porém, esse processo tem um fim, quando os radicais R e ROO reagem um com o outro, levando à formação de estruturas estáveis. Em comparação com outras tecnologias de degradação, a técnica de fotodegradação tem uma vantagem única, pois a luz pode ser localizada espacialmente e controlada de forma fácil e independente, facilitando no controle de todo o processo. O segundo processo mais empregado é a degradação térmica, na qual, por conta da presença de oxigênio, também é conhecida como degradação por termooxidação, e que apresenta um mecanismo semelhante ao da fotodegradação. Na presença de oxigênio e de exposição térmica, os polímeros sofrem um processo de degradação com formação do grupo hidroperóxido ROOH. A ligação OO neste grupo é facilmente quebrada, levando à formação de grupos alcóxidos e radicais hidroxilas. E então a degradação continua a formar ésteres e lactona durante o processo de autooxidação, através das clássicas reações em cadeia dos radicais livres. Entretanto, a degradação termooxidante dos plásticos leva maior tempo, o que resulta em um maior consumo de energia. Além disso, existe também a opção de utilizar desses processos mecânicos químicos, que utiliza o processo de irradiação ultrassônica e soluções químicas oxidantes. Além disso, utiliza-se uma atmosfera rica em gás de oxigênio para promover uma rápida degradação do polímero. Todas essas estratégias são bem interessantes, pois permite reduzir consideravelmente o tempo de degradação de materiais plásticos. Além de que, os produtos gerados podem apresentar uma menor toxicidade ao meio ambiente, pois geram menos intermediários durante o processo de biodegradação. Nossa, muito legal esse processo, mas isso é fácil de ser aplicado aos materiais poliméricos? Bom, na prática não é tão simples, pois o material polimérico apresenta uma estrutura altamente estável, e a simples exposição a essas condições oxidativas pode acelerar o processo de degradação. Porém, para alcançar taxas de conversão mais adequadas e que possam de fato reduzir o tempo de degradação do material polimérico, torna-se necessário a inclusão de materiais capazes de potencializar esse processo, também conhecidos como aditivos. Em específico, são utilizados aditivos com caráter pró-oxidante, ou seja,
que promovem ou facilitam o processo de oxidação da estrutura polimérica, acelerando essa etapa abiótica do processo de oxibiodegradação. Para isso, existem diferentes materiais que podem ser usados. Entre ele, existem os sais de metais de transição, como os sais metálicos de transição de ésteres de ácidos graxos, as amidas, os ditilcarbomatos, os ferrocinos e os óxidos metálicos. Também existe o sistema livre de metais de transição, como os copolímeros cetônicos, o grupo 1,2 oxohidroxil, os alcoóis ou os éteres insaturados, as benzofenonas, a ipironas, a beta-dicetonas, o poliisobutileno e certas aminas e peróxidos. Dentre esses, os pró-oxidantes à base de metais de transição são os mais reportados, por serem capazes de catalisar a decomposição dos hidroperóxidos que são formados durante a autooxidação promovida na cadeia polimérica e levando à formação de radicais livres. O metal apresenta a capacidade de converter entre estados de oxidação e, com isso, é capaz de catalisar a formação de diversos radicais no sistema. Dessa forma, esses aditivos apresentam elevada eficiência durante esse processo. Os metais de transição mais comumente usados incluem o ferro, cobalto e manganês. O ferro é altamente eficaz na aceleração da fotodegradação, enquanto o manganês e o cobalto são sensíveis à degradação térmica. Os íons metálicos são geralmente introduzidos em níveis de traço, ou seja, em baixíssimas concentrações, na forma de um complexo orgânico. Dessa forma, a inclusão desses metais tem pouco impacto nas propriedades dos materiais durante a sua vida útil, porém, são capazes de potencializar a oxidação quando exposto à incidência UV ou estímulos térmicos. Já o mecanismo de degradação do sistema sem metais de transição é baseado em compostos orgânicos que apresentam grupos cromóforos em sua estrutura. Esses grupos são responsáveis pela presença de cores e por isso podem ser empregados como corantes. Dentre os principais grupos cromóforos estão o nitro, o azo, o nitroso, a tilcarbonila, a carbonila, assim como os alcenos, os quais são capazes de absorver certos comprimentos de onda da luz visível e até mesmo da região do V próximo à luz visível. Avaliando o espectro da luz solar que penetra na superfície terrestre, observa-se que esse varia de 290 a 3.000 nanômetros, sendo a luz UV na faixa de 295 a 380 nanômetros, enquanto os compostos saturados, que possuem ligações como CC, CH ou H, absorvem a luz em comprimento de onda abaixo de 200 nanômetros, tanto os grupos carbonílicos como as ligações duplas conjugadas possuem máximos de absorção entre 200 e 300 nanômetros. Dessa forma, a presença desses grupos potencializa a absorção de energia da luz solar e promove transições eletrônicas moleculares, que através de uma série de mecanismos acelera o processo de degradação da cadeia polimérica. Nessas condições, todos os materiais podem ser designados como oxibiodegradáveis, pois quase todos os polímeros podem sofrer um processo de oxidação, e todos podem produzir, em maior ou menor quantidade, substâncias que sofrem a biodegradação, incluindo o polietileno convencional. A norma STM D 6954-18 é um guia, ou seja, ela oferece uma orientação, mas não estabelece um esquema de teste padrão a ser seguido em todos os casos. Este guia oferece uma estrutura para comparar e classificar as taxas de degradação e o nível de perda das propriedades físicas dos polímeros, em condições controladas de laboratório. Na primeira camada, o material plástico é tratado por meio de dois procedimentos de teste que causam a oxidação por degradação térmica. No caso, é a STM D5510-94 e a exposição de raios UV, que é a STM D5208-14. Os testes são concluídos assim que as amostras de plástico apresentam um alongamento na ruptura de 5% ou as partes fragmentadas apresentam uma massa molar média de 5.000 ou menos. Portanto, o resultado dos testes é dado em uma unidade de tempo. O período de exposição necessário para degradar o plástico sob certas condições de laboratório.
A oxidação do polímero pode ser dada pela origem e a formação de géis de reticulação, que geralmente não são biodegradáveis. O material oxidado é analisado para verificar a quantidade de gel presente. A norma sugere que a quantidade de gel formada deve ser inferior aos 5%. Os resíduos oxidados podem estar sendo submetidos a testes de biodegradação. O guia, ele refere-se aos testes de ASTM D5988-18, ASTM D5338-15 e ASTM D5526-18, que representam, respectivamente, a biodegradação no solo, em condições de compostagem controladas e em aterro sanitário. Um exemplo de produto bastante conhecido e empregado no nosso cotidiano, que utiliza essa estratégia da oxibiodegradação, é o polietileno com aditivo pró-oxidante, conhecido como PE-oxo, que se apresenta como uma alternativa aos produtos tradicionais à base de polietileno, uma vez que a exposição à luz solar em condições do mundo real sugere uma degradação acelerada no solo. No entanto, uma questão essencial para o projeto de manufatura de itens à base de PE-oxo para prever seu destino ambiental sem prejudicar seu desempenho durante a vida útil do produto está relacionada ao nível de fotooxidação necessário para estimular uma degradação efetiva. Gautier e colaboradores realizaram um estudo destacando a dificuldade da previsão da fotooxidação em fragilização de filmes de mush, produzidos com polietileno. Eles investigaram o impacto da química do solo na degradação nas camadas superiores do solo. Os filmes de polietileno de baixa densidade mais estearato de ferro. Assim, eles mostraram que a temperatura de irradiação UV não são os únicos fatores que controlam a taxa de fotodegradação. A natureza do solo e os componentes de matéria orgânica também influenciam a taxa de degradação do filme de PE-oxo. Elas podem ser as questões ambientais de intemperismo acelerado em um ambiente externo. Na verdade, as propriedades do solo tiveram um impacto dramático na degradação nas camadas superficiais do solo para os filmes de polietileno. Além disso, o ácido úmico, um dos constituintes da matéria orgânica, teve uma influência notável na taxa de fotooxidação do polietileno, enquanto um impacto menor foi detectado para o ácido fúvico. Previsivelmente, a taxa de fotooxidação também foi influenciada pela presença de água. No entanto, devido ao ambiente complexo envolvido na fotooxidação do polietileno sobre o solo, o mecanismo de fotooxidação não foi estabelecido de forma convincente. Bom, podemos concluir que a oxibiodegradação é uma alternativa que pode nos auxiliar a lidar com materiais que tradicionalmente apresentam um comportamento não biodegradável. Por meio da adição de pró-oxidantes, é possível estimular um processo de degradação abiótico que, posteriormente, permite que o processo de biodegradação possa ocorrer. Porém, são necessários mais estudos na área, para evitar que o processo ocorra no momento errado, como, por exemplo, uma degradação do multifilme anterior ao tempo de vida útil necessário para que o produto cumpra sua função de cobertura do solo. Além disso, existe uma preocupação com relação aos aditivos empregados nesse processo, visto que em alguns casos são utilizados metais de transição, os quais, caso descartados incorretamente, podem apresentar um potencial tóxico para os seres humanos, animais e para o meio ambiente. Por isso mesmo, a busca de novos aditivos, além da compreensão de como induzir o processo em condições específicas, se mostra necessário para tornar esse processo uma alternativa viável e que possa nos auxiliar a reduzir o acúmulo de resíduos no ambiente. Caso você tenha ficado interessado, este é um tema foco de diferentes estudos recentes, como os trabalhos de Rizzarelli, Amala, Dagley e Zhang, que apresentam mais detalhes sobre o processo de oxibiodegradação, trazendo uma explicação mais profunda sobre os mecanismos e outros parâmetros envolvidos neste processo, e que pode servir de base para compreender melhor esse tópico. Esperamos que esse conteúdo tenha sido informativo para vocês. E aqui fica o nosso muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar. Até a próxima!